Nós vamos continuar falando sobre a Venezuela e vamos receber aqui a Mariana Catati, editora de internacional aqui da CNN. Bem-vinda, Mariana. A Mariana, a gente preparou um material super interessante para a gente entender o que é esse bloqueio que Donald Trump está fazendo. É no quintal de casa. É importante a gente entender. Mariana, bem-vinda. O que você preparou para a gente? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Hora H. Thaís, Donald Trump impôs um bloqueio aos navios sancionados que operam na região da Venezuela. Mas a exportação de petróleo continua. Inclusive, a economia da Venezuela depende muito dessa exportação de petróleo, apesar do petróleo ser sancionado. Então, a gente preparou aqui algumas telas que mostram como a frota fantasma opera globalmente para transportar petróleo que é sancionado principalmente pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Reino Unido. Os dados que eu trouxe aqui são da agência de inteligência financeira, a SP Global. Essa agência coletou dados que mostram quantos petroleiros clandestinos estariam operando nessa frota fantasma no mundo atualmente. São 978 petroleiros, mas há também agências que estimam que esse número pode chegar a mais de 1.300. Isso ainda significa... Assim, quase 19% é muita coisa. Exatamente. É praticamente um quinto de toda a frota de petroleiros operando no mundo faz parte dessa frota fantasma, desses navios que ocultam seus dados para conseguir continuar transportando petróleo alvo de sanções sem sofrer as consequências dessas sanções dos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Os países que estão principalmente envolvidos nesse transporte são a Rússia, que tem o petróleo sancionado desde que invadiu a Ucrânia e recebeu essas sanções da União Europeia e dos aqui Estados vem de Unidos. China e Índia, principalmente, né? O Brasil compra diesel. O Brasil compra diesel da Exatamente. Da E então, 50% de toda essa frota fantasma transporta petróleo sancionado ligado à Rússia. Em seguida, nós temos o Irã com 20%, que os Estados Unidos dizem que usam a sua riqueza petrolífera para desenvolver seu aparato nuclear e causar instabilidade no Oriente Médio. E em seguida temos a Venezuela com 10%, que é o dado que a gente destaca aqui. Então, 10% de toda essa frota fantasma desses navios clandestinos que transportam petróleo no mundo estão transportando petróleo venezuelano alvo de sanções. Aqui é o bloqueio de Trump, é para impedir esses caras aqui de navegar. Exatamente, Entendi. esses navios Okay. que estão operando de forma clandestina. E aí a gente preparou uma segunda tela, Thaís, mostrando justamente como operam esses navios, quais são as estratégias que eles usam. As principais características são que são navios antigos, muitas vezes navios de segunda mão que já foram usados e que agora estão nas mãos de um proprietário que não é muito claro, cujos dados não são públicos, justamente porque é uma operação muito obscura. Outra informação... Conhecido aqui no Brasil como laranja. Exatamente. E outra informação importante é que eles operam sem cobertura clara de seguro. Então, em caso de acidentes, vazamentos, há um seguro que é exigido pelo mercado internacional de exportação de petróleo e que esses navios não obedecem a essa exigência. Outras características muito importantes que eles usam para driblar as sanções são usar nomes e bandeiras falsas. Então, a exemplo do navio que foi apreendido pelos Estados Unidos na costa da Venezuela, a apreensão mais recente, o navio levava uma bandeira da Guiana, que é adversária na região da Venezuela. Então, não era um navio da Guiana, mas que operava com uma bandeira da Guiana justamente para despistar e camuflar essa operação. Outra informação muito importante, e aí que vem o pulo do gato, é que eles desativam o sistema de identificação automática, que mostra onde está a localização desses navios. Então, o navio que foi apreendido pelos Estados Unidos, por exemplo, ele foi avistado na costa da Venezuela, mas o dado oficial mostrava que ele estava a mais de 1.000 quilômetros de distância, perto da Guiana. Então, essa camuflagem esse de dados escamoteamento, né? É a técnica que eles usam. Eles desligam esses monitoramentos, o rastreador, para que eles não possam ser facilmente localizados. E aí, é claro, como você mesma disse, os principais compradores são China, Índia, Turquia, países da Ásia. Então, esses navios petroleiros clandestinos pegam petróleo de países como Rússia, Irã e Venezuela e a rota é principalmente levando para a Ásia, Thaís.